administração da produção e operações conta com algumas técnicas usadas no planejamento da produção. 3 delas são principais: a estrutura analítica do trabalho, o diagrama de precedência e o diagrama de Gantt. Eu sou Reinaldo Santos Andrade, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, e estamos aqui para ajudar a entendê-los. A estrutura analítica do trabalho, ou do projeto, ou do produto, mais conhecida como Work Breakdown Structure, WBS, é uma ferramenta de planejamento que visa descrever o escopo do trabalho. Para isso, o trabalho é decomposto em partes manejáveis. A finalidade principal é identificar os elementos constituintes de um projeto, de um produto, de um trabalho. O desenho, que assume a forma de uma árvore, tenta mostrar uma hierarquia entre os diversos componentes. É uma metodologia, portanto, focada nas entregas necessárias para a execução de um projeto. E a sua construção exige a participação de todos os envolvidos: executores, patrocinadores, clientes e fornecedores. O objetivo principal é identificar os relacionamentos e as dependências entre as diversas partes de um trabalho. E assume um desenho parecido com esse. Um projeto maior é decomposto em partes menores. E é mostrado, então, através das linhas, o relacionamento entre elas. Quem se subordina a quem. Esse é o primeiro nível da nossa decomposição, que, por sua vez, se decompõe em partes menores ainda. E, portanto, em outras partes menores ainda. E assim por diante. Quando nós vemos um desenho do tipo organograma ou produtograma, temos exatamente um WBS acontecendo. O diagrama de precedência é uma outra ferramenta importantíssima usada na produção, especialmente quando se faz o planejamento. Trata-se de uma técnica de planejamento que usa uma abordagem em rede e tem como foco a precedência das atividades. Daí o seu nome. Trata-se, portanto, de uma ferramenta que procura mostrar de uma maneira bem simples o ordenamento lógico entre os elementos que constituem um trabalho. Ele se apresenta de 2 formas: na forma tabular e na forma gráfica. Na forma gráfica, ele é composto por círculos ou blocos que mostram as atividades. Esses círculos são denominados de nós. E também uma outra simbologia são as setas, que mostra a sequência, o ordenamento das atividades. Quem depende de quem. É um método que é usado conjuntamente com o gráfico de Gantt, que nós veremos a seguir, e visa balancear as atividades, especialmente quando fazemos estudos de arranjo físico. A finalidade principal é calcular o tempo total de um trabalho e a capacidade do sistema produtivo. Na sua forma gráfica, a primeira coisa que temos que fazer é identificar as atividades que vão ser efetuadas. Vamos a um exemplo. Imagine que eu tenha um trabalho e eu consigo identificar as partes que vão ser executadas. E coloquei-as na sequência. Atividade A demora 10 minutos. Atividade B, 12. Atividade C, 8. D, 14. F, 12 minutos. A atividade G, 10 minutos. Atividade E, 15 e assim por diante. E, finalmente, a atividade H. Quando concluirmos a atividade H, que demora 18 minutos, a tarefa ou trabalho estará concluído. Identificando esses elementos do trabalho, precisamos, então, identificar quem depende de quê.
Então, é aí que entram as setas. Lembre-se, esse diagrama usa dois símbolos, os nós, que nós representamos aqui, e as setas, que mostram a dependência entre as tarefas. Por exemplo, a tarefa B só será executada quando a tarefa A estiver concluída. Assim que a tarefa B estiver concluída, ela dará início, então, a duas tarefas que estarão acontecendo simultaneamente, a tarefa C e a tarefa D. Essa seta mostra que essas duas tarefas só podem ser iniciadas quando a atividade B tiver sido concluída. A atividade D, por sua vez, ela dá ensejo a três atividades, a atividade G, F e E. A atividade C, ela é precedência da atividade F. Logo, a atividade F só poderá ser iniciada quando a atividade C e a atividade D estiverem concluídas. A atividade H, por sua vez, só poderá ser iniciada quando as atividades E, F e G estiverem sido terminadas também. Esta é a principal informação que nós temos no diagrama de precedência. A partir dele, podemos então calcular o tempo que demora essa atividade. E o tempo para a conclusão da tarefa está colocado acima do nó. Então, supondo-se que a atividade A começará no momento 0, então ela deverá ser concluída no momento 10. Ou seja, 0 mais 10 minutos, que é a duração, igual a 10. A atividade B começará no momento 10, demorará 12 minutos, portanto, só poderá ser terminada no momento 22. A atividade C, que começa no momento 22, só terminará no momento 30. A atividade D, que começa no momento 22 também, terminará no momento 36. E assim por diante. A atividade F, ela é importante porque é um nó que estão chegando duas atividades. Da atividade C, eu posso dizer o seguinte, que ela começará no momento 30 e terminará no momento 42. E a partir da atividade D, que começa no momento 36 e vai até no momento 48. Logo, eu elimino o tempo menor. Atividade G, atividade E e assim por diante. A atividade H, ela precisa de 3 atividades terem sido concluídas. Então, eu terei 3 tempos aqui, os 64 minutos, 66 minutos e 69. Logo, os tempos menores são eliminados. Só prevalece aquele que for o maior. A partir do diagrama de precedência na forma gráfica, eu posso construir o diagrama de precedência na sua forma tabular, ou seja, na forma de tabela, na sua forma de matriz, que também é muito conhecida. Vamos lá, então. Eu tenho, então, as seguintes informações: o nome da atividade, o tempo que demora cada uma dessas atividades, a data de início e a data de término. Por exemplo, atividade A demora 10 minutos, atividade B, 12, e assim por diante. É o que estão nos nós, como nós já vimos anteriormente. A atividade A deverá começar no momento 0 e terminar em 10. A atividade B começa em 10 e termina em 22. E assim por diante. A atividade F, que precede duas atividades, começa em 36 e termina em 48 ou 42. A atividade, o término menor é eliminado. E assim sucessivamente. Ou seja, a forma tabular é uma outra maneira de representarmos o diagrama de precedência, que pode ser também na sua forma gráfica, como já vimos. É a partir do diagrama de precedência que podemos trabalhar também com o diagrama de Gantt. Trata-se de uma técnica de programação e controle muito importante, muito usada na administração de produção, e ela foi construída, idealizada por Henry Gantt em 1917. Esse sujeito foi um dos
fundadores da administração, digamos assim, porque ele estava na equipe daquilo que nós conhecemos hoje como Movimento da Administração Científica. A finalidade dessa ferramenta é planejar e controlar a produção. Logo, o seu foco está na programação em si. A partir dele, podemos visualizar diversas atividades que se realizam simultaneamente. É um desenho muito simples porque ele é formado por barras horizontais, que indicam o início, o término e a duração de cada uma das atividades. E nos ajuda a avaliar os custos que estão relacionados com os recursos, principalmente os recursos do tempo. E elas nos mostram uma representação parcial, mostrando, portanto, as restrições relativas ao projeto, ao produto também. Essas restrições são o custo, o tempo e o escopo do projeto. Entretanto, essa ferramenta, apesar de ser muito importante, ela tem algumas limitações, pois não representa o tamanho do projeto e não mostra o tamanho relativo dos elementos de trabalho. E tem uma certa dificuldade para mostrar as interações entre as atividades. Vejamos um exemplo. Imagine que a nossa tarefa começa no momento zero e a primeira tarefa, a primeira atividade é a atividade A, como nós já vimos aqui. A ela se segue a atividade B. Na barrinha temos as seguintes informações. O comprimento da barrinha representa a duração da tarefa. E em cima indicamos o início e o término de cada uma. E a própria localização de cada barrinha vai nos mostrar em que momento ela acontece, tá? Ou seja, a sequência. Atividade C, atividade D, que só pode ser iniciada, só poderão ser iniciadas quando a atividade B estiver concluída. Atividade F, que só poderá ser iniciada quando a atividade D tiver sido concluída. Atividade G também e a atividade E. A atividade H só será iniciada quando a atividade E tiver sido terminada. Logo, o nosso diagrama nos mostra que o tempo de duração dessa tarefa, desse trabalho, é de 69 minutos padrão. Pois é, minha gente, estivemos aqui para tentar ensiná-los a entender o funcionamento dessas três ferramentas. Esperamos ter atingido o nosso objetivo. Essas ferramentas são importantes na administração da produção, principalmente no planejamento. Se esse vídeo foi útil a você e se você gostou, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Não se esqueça de apontar as suas críticas e dúvidas nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.